Boa noite, gente linda do Notórios Bastardos. Quinta-feira à noite eu quero deixar um vídeo aqui com uma reflexão. Quero dizer que eu estou começando sozinho, mas eu estou começando uma campanha. Nós temos de mudar o Congresso brasileiro, sob pena de virar uma barbárie. Vocês viram o que aconteceu essa madrugada, né? Câmara aprovou o projeto de lei 2159 de 2021. Entrou em 2021 esse projeto, apelidado de PL da devastação por entidades ambientais, é claro. Por 267 votos a favor e 116 contra, e foi para a sanção presidencial. O texto constrói um caminho de autolicenciamento quase automático, algumas vezes pela internet, cria uma lei que é a licença ambiental especial para obras estratégicas do governo, revoga as salvaguardas da lei da Mata Atlântica, esvazia a autoridade da FUNAI, do IFAM, do ICMBio e órgãos congêneres. Juristas e até o próprio STF já sinalizaram que tem violações aí diretas aos artigos 225 e 231 da Constituição. E tem precedentes ainda, como a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7007. E é claro que o pessoal que defende o meio ambiente, os deputados progressistas, vão judicializar se for necessário, caso eles derrubem o provável veto do presidente Lula. Essas flexibilizações, gente, por que vale esse comentário aqui? Essa licença ambiental é uma autorização em fase única para projetos declarados estratégicos por qualquer governo, sob apenas tendo de passar pelo Conselho do Governo, que é um conselho de alto escalão, que tem um ano para dar essa análise e ela vale para 10 anos, ou seja, em 10 anos tu já fez o que tinha que fazer. Outro item é a licença por adesão e compromisso. Gente, é um autolicenciamento online, tá? Sem EIA e sem RIMA, que são instâncias que tu tem que ter legalizadas para poder aprovar projetos ambientais, e passa a valer também para empreendimentos médios de porte, médios de risco médio, tá? Contrariando as decisões já existentes do STF. Dispensa total de licença em 13 atividades: agropecuária, manutenção de rodovias, dragagens, ficam totalmente liberadas. Revogação dos artigos que falam sobre o impedimento de suprimir mata atlântica primária ou em regeneração sem anuência estadual ou federal. Mineração de grande porte vai poder ser feita até que não exista uma lei específica, e enquanto ela não existir, não valem as resoluções do CONAMA, do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. A renovação é automática das licenças de baixo e médio impacto e prorrogam-se por mera autodeclaração do empreendedor pela internet. As leis estaduais e municipais de isenção. Os estados e municípios podem passar a criar as suas próprias dispensas sem parâmetros nacionais, o que já é inconstitucional, fomentando uma guerra ambiental entre os entes federados. O prazo relâmpago. O parecer final obrigatório em 12 meses e o silêncio administrativo passa a autorizar a obra. Se por algum motivo, em 12 meses, alguma instância que tenha necessidade de dar uma deliberação não dê, a obra está liberada e daí em definitivo. O desmonte da atuação de alguns órgãos independentes também precisa ser falado. O poder de veto foi suprimido da FUNAI, do IFAM, do ICMBio, do Ministério da Igualdade Racial, e eles deixam de definir quaisquer empreendimentos que exigem a sua análise. Os pareceres tornam-se não vinculantes, ou seja, pouco importa o parecer, ele não é um vínculo necessariamente de autorização para que eu consiga autorização ambiental. E eles têm que ser entregues em 45 dias, sob pena de estar automaticamente autorizado. Indígenas, a FUNAI
poderá opinar apenas sobre terras já declaradas e legalizadas terras indígenas. O que está homologado hoje, 259 terras em processo, que é 32% das áreas totais da área indígena, ficam fora da proteção. Como se essas áreas, há algum tempo, não foram todas deles, né? Patrimônio cultural. O IFAM perde a possibilidade de travar qualquer obra que afete em bens tombados. Imagina isso. Que viola o artigo 216 da Constituição. Água e solo desconectados. O licenciamento deixa de exigir prova de uso legal da água ou regularização fundiária, rompendo a gestão integrada dos recursos hídricos. E a fiscalização esvaziada. Se o IBAMA multar uma obra licenciada por órgão estadual, prevalece a decisão do órgão licenciador, que pode anular a multa de esfera nacional, que também é constitucional. Bom, as inconstitucionalidades apontadas. O artigo 225, que eu citei antes, né, que revoga as salvaguardas da Mata Atlântica, né, através da SALAC. Né, o STF já analisou, né, e já invalidou processos análogos, como a ADI 7007, firmou a precaução como cláusula pedra ambiental. Artigo 231. O limite da FUNAI às terras homologadas desconsidera 32% das terras ainda em processo, de terras indígenas em processo, negando consulta e proteção prévia. Artigo 216, a exclusão dos pareceres do IFAM. Proteção de patrimônio cultural, né, identidade, história, passam a ser de resolução do Estado. O artigo 24, inciso 1º da Constituição, delegar a estados e municípios a lista de atividades dispensadas. Olha só, a União não pode abrir mão de fixar os parâmetros mínimos da proteção ambiental. E qualquer lei do Estado vai passar a valer acima da lei federal. Imagina se faz sentido isso. É uma total insegurança jurídica. A reserva de lei e princípio da impessoalidade, a licença ambiental especial definida por decreto presidencial. O presidente, em qualquer momento, vai poder dizer pode fazer ou não pode fazer, sobre apenas a resolução do Conselho do Governo, que é ele que nomeia. As decisões do STF, como a DPF 709, a ADI 4.757 e a ADI 7.007, né, que falam do autolicenciamento amplo e com dispensa do CONAMA. Tá? Então, essas leis já foram decididas que isso não vale, e eles aprovaram para valer. Né? O STF já vedou autolicenciamento para médios impactos e reafirmou federalismo, a federação é que governa, e a PL ignora, né? Esse projeto de lei ignora. Vários juristas e entidades do clima, né, já fizeram aí as suas manifestações, e é óbvio que vai chover recurso, né, gente processando no STF. Né? Além disso, gente, bom, o presidente tem 15 dias para sancionar, a Frente Parlamentar já disse, Frente Parlamentar Ambiental já disse que vai botar a boca no mundo, que vai ajuizar as ações de inconstitucionalidade. Né? Se o presidente vetar, eles vão de novo fazer o escândalo dizendo que o Brasil é contra o progresso. Mas esse progresso, desse jeito aqui, não tem mais limite para preservar o meio ambiente, para invadir, né, o meio ambiente. Eu posso fazer quase tudo contra, digamos assim, o meio ambiente. Tá? Então, assim, gente, é sobre isso. Né? Precisamos mudar o Congresso Nacional. A gente precisa ter deputados que tenham consciência do que é civilidade, do que é civilização, do que é democracia, do que é o progresso sustentável, do que é um planeta mais limpo, do que é um planeta mais justo. Esse Congresso é tomado pela extrema-direita, tomado pelo centrão, que é só fisiologismo, paternalismo e patrimonialismo. Eles fazem do Congresso, da máquina do governo, através de o equivalente ao
a 90 e tantos por cento do orçamento do governo que eles tomaram, o Congresso tomou. O Congresso faz disso uma coisa sua. O Congresso está entendendo que o Brasil é dele. E essa noite eles fizeram isso em resposta ao que o STF, através do ministro Alexandre, fez que o IOF valesse. Eles perderam e contra o Lula, que vetou o aumento de deputados. Ora, se é para melhorar as contas, como é que eles vão aumentar os deputados? Até quando a gente vai aceitar? É preciso começar uma campanha já. Vamos mudar o Congresso brasileiro. Vamos colocar lá gente comprometida com democracia, gente comprometida com os direitos civis, gente comprometida com uma indústria sustentável. É isso que nós precisamos. Então, eu peço a sua atenção, reflita, pegue o projeto de lei, leia. Eu vou deixar no meu Insta para vocês, vou deixar aqui no YouTube os números. O número tem até aqui no áudio, aqui no vídeo que eu fiz, depois eu deixo na descrição do vídeo. Gente, chegou a hora de a gente reagir contra esse Congresso inimigo do povo, inimigo do Brasil, que serve ao sistema, à oligarquia, ao agro e aos especuladores financeiros que expropriam o Brasil e que se vendem para as grandes nações que são predadoras. Chega de sermos refém dessa gente e de uma familhinha, que é uma familícia, que nunca trabalhou, que só mama no governo a vida inteira. Eu sou Géser Batista, esse é o canal Notórios Bastardos. A gente não tem lugar na mesa dos poderosos. Se precisar, a gente vira a mesa. Aqui é política sem vergonha. Aqui, a verdade não pede licença.